Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Perdão das ofensas. Então Pedro, chegando-se a Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Parábola do devedor implacável. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos, e todos os seus bens, para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo, e eu pagarei. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Os companheiros de serviço, vendo o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar do íntimo do seu coração ao seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Comentários dos pais da Igreja. São Jerônimo. O Senhor havia dito anteriormente: Vede, não desprezeis um só destes pequeninos. Acrescentou: Se teu irmão pecar contra ti. E prometeu uma recompensa, dizendo: Se 2 de vós. Por isso, o apóstolo Pedro, provocado por estas palavras, faz uma pergunta. Vede aqui o que dela se diz. Então Pedro, chegando-se a Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? E com a interrogação, profere a sentença: Até 7 vezes? São João Crisóstomo. Ele acreditou ter dito algo grandioso. Vede, porém, a contestação de Cristo, amante do homem. Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Santo Agostinho. Ouso dizer que, mesmo se ele pecar 78 vezes, perdoa-lhe, e se ele pecar 100 vezes ou mais, perdoa-lhe. Porque se Cristo encontrou 1000 pecadores e mesmo assim a todos perdoou, não deves limitar a misericórdia, porque disse o apóstolo: Perdoando-vos mutuamente, se algum tem razão de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou a vós. São João Crisóstomo. As palavras 70 vezes 7 não significam um número determinado, de modo que o perdão termine com este número, senão que expressa que deve ser feito sempre e sem interrupção. Santo Agostinho.
Entretanto, o Senhor não colocou esse número sem causa. A lei foi dada em 10 preceitos, e se a lei está compreendida no número 10, o pecado está significado pelo número 11, porque é a transgressão da dezena. O número 7 costuma ser tomado por um todo porque o tempo corre inteiro entre os 7 dias e 11 vezes 7 formam os 77. Ele quis, portanto, que se perdoassem todos os pecados, porque com o número 77 assinalou de antemão todos os pecados. Orígenes. Ou também porque o número 6 parece designar a obra e o trabalho, enquanto o número 7 a cessação e o repouso. Disse que é oportuno conceder-se a remissão aos irmãos que gastam a vida neste mundo e que, de acordo com as coisas deste mundo, pecam. Se alguém, no entanto, pecar em algo além dessas coisas, já não terá o perdão. São Jerônimo. Também pode-se entender o número 70 vezes 7, isto é, 490 vezes, no sentido de que se deve perdoar ao irmão tantas vezes quanto ele possa pecar. Rábano Mauro. De uma maneira, dá-se perdão ao irmão que pede, para que conosco compartilhe a caridade comum, como ocorreu com José e seus irmãos. De outra, ao inimigo que te persegue, para que lhe queiramos o bem e que, se for permitido, façamo-lo como Davi, que chorou por Saul. São João Crisóstomo. O Senhor acrescenta uma parábola a fim de que a ninguém resulte excessivo o número 70 vezes 7. São Jerônimo. É muito comum entre os sírios e, sobretudo, entre os palestinos, acrescentar uma parábola às coisas que diziam, com o objetivo de que os ouvintes, que não podiam conservar na memória os preceitos simplesmente ditos, os conservassem mediante comparações e exemplos. Daí que se diga: eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Orígenes. O Filho de Deus, assim como é sabedoria, justiça e verdade, também é ele mesmo o reino, mas não como aqueles que estão aqui embaixo, senão de todos os que estão ali acima, em cujos sentidos reinam a justiça e todas as demais virtudes e que, se foram feitos habitantes do céu, é porque levam a imagem celestial. Este reino dos céus, ou seja, o Filho de Deus, quando foi feito à semelhança da carne de pecado, foi feito então semelhante ao homem-rei, unindo o homem a si. Remígio de Auxerre. Ou também, por reino dos céus, se pode entender muito bem a Igreja Santa, na qual opera o Senhor, o que diz esta parábola. Pelo nome de homem, designa-se algumas vezes o Pai, como naquela passagem: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas para o seu filho. Outras vezes, designa-se o Filho. Aqui pode-se aplicar aos dois, ao Pai e ao Filho, que são um só Deus. Deus, de outra parte, é chamado Rei, porque dirige e governa tudo o que criou. Orígenes. Os servidores nesta parábola são dispensadores da palavra, aos quais está confiado o negociar. Remígio de Auxerre. Ou designam-se por servos deste homem, rei, a todos os homens, aos quais criou para que o louvassem, aos quais deu a lei da natureza, com os quais faz as contas quando examina suas vidas, seus costumes e seus atos, para dar a cada um segundo as obras. Por isso segue: ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Orígenes. O rei nos fará prestar contas de nossa vida quando for oportuno que todos nós sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo. Não queremos dizer com isso que Cristo necessite de muito tempo para tomar estas contas, porque o Senhor fará, por uma certa virtude inefável, ao querer pôr às claras as almas de todos, que cada um recorde em pouco tempo todas as suas ações e diz: ao começar o acerto, porque o princípio do julgamento se dará pela casa de Deus. No princípio da tomada de contas será apresentado o devedor de muitos talentos, que tinha promovido grandes perdas, apesar de lhe ter sido confiado muito, e não trouxe nenhum lucro. Este talvez tenha perdido tantos talentos quanto os homens, e por isso fez-se devedor de muitos talentos, porque seguiu aquela mulher que está sentada sobre um talento de chumbo e cujo nome é iniquidade. São Jerônimo. É do meu conhecimento que muitos que veem o diabo neste homem que devia os 10.000 talentos, enquanto continua ele na malícia, entendem pela mulher e os filhos vendidos a estupidez e os maus pensamentos, respectivamente,
Porque, assim como a sabedoria é chamada de esposa do justo, assim também a estupidez é chamada de mulher do injusto e do pecador. Mas como o Senhor perdoa a ele os 10.000 talentos, e ele não nos perdoa a nós, que somos seus conservos, os 100 denários? Os homens prudentes não o admitem, e a interpretação eclesiástica o rechaça. Santo Agostinho. É preciso dizer que, como a lei é dada em 10 preceitos, ele devia 10.000 talentos, isto é, todos os pecados que se cometem de acordo com a lei. Remígio de Auxerre. O homem que peca não tem força de nenhum modo para se levantar somente com seus esforços e, consequentemente, não tem em si nada para que se lhe possa perdoar os pecados. Daqui o que se segue. Não tendo este com o que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. A mulher do estúpido é a estupidez e o prazer da carne ou a ambição. Santo Agostinho. Isso significa que o transgressor do decálogo deve sofrer castigos por sua ambição e suas más obras, como se fossem sua mulher e seus filhos. Este é seu preço, posto que o preço do homem vendido é o suplício do homem condenado. São João Crisóstomo. Não manda isto tomado por um sentimento cruel, mas por um afeto inefável, porque com essas ameaças quer lhe incutir medo e fazer com que ele suplique e não seja vendido. Resultado que se deixa de ver pelo que acrescenta. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: dá-me um prazo, e eu pagarei tudo. Remígio de Auxerre. Na palavra prostrado se vê a humilhação e a satisfação do pecador, e nas palavras dá-me um prazo, a voz do pecador que pede tempo para viver e se corrigir. Grande é a benevolência e a clemência do Senhor para com os pecadores convertidos. Ele está sempre preparado para perdoar os pecados mediante o batismo e a penitência. Por isso segue. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. São João Crisóstomo. Vede a superabundância do amor divino. Pede o servo que se lhe prolongue o tempo, e ele lhe concede mais do que lhe pede, perdoando-lhe e concedendo-lhe todas as dívidas. Inclusive fez mais. Ele queria lhe dar desde o princípio, mas não queria que seu donativo viesse só, mas acompanhado das súplicas do servo, a fim de que este não se retirasse sem mérito pessoal, mas não lhe perdoou as dívidas antes de lhe pedir contas, para lhe ensinar quantas eram as dívidas que lhe perdoava e lhe fazer, ao mesmo tempo, mais benigno para com seu conservo. Todas as coisas feitas até agora foram efetivamente oportunas. Ele confessou suas dívidas e o Senhor prometeu perdoá-las. Suplicou, lançando-se aos seus pés, e compreendeu a grandeza de suas dívidas. Mas o que fez depois foi indigno do que tinha feito primeiro, porque se segue. Mas, quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários. Santo Agostinho. Quando se diz que lhe devia 100 denários, esse número se refere ao número 10, que é o número da lei. Um cento repetido 100 vezes faz o número 10.000, e 10 vezes 10, 100. Assim, os números 10.000 talentos e 100 denários não se separam do número perfeito, e em ambos encontram-se pecados. Os dois servidores são devedores, e os dois têm necessidade de pedir perdão, porque todo homem é devedor de Deus e tem a seu irmão por devedor. São João Crisóstomo. A diferença que existe entre os pecados que se cometem contra o homem e o que se cometem contra Deus é tão grande como que há entre 10.000 talentos e 100 denários. Isso se torna ainda mais claro pela diferença de pessoas e pelo pequeno número dos que pecam. Nós nos abstemos e evitamos pecar diante do homem, que nos vê, e diante de Deus, que nos está vendo, não cessamos de pecar, obrando e falando tudo o que nos parece sem o menor medo. Por esse motivo, não só se revelam mais graves os pecados que cometemos contra Deus, mas também por conta dos benefícios que recebemos dele, porque ele nos deu a existência e tudo o que criou foi para nós. Inspirou em nós uma alma racional, mandou-nos seu Filho, abriu-nos o céu e nos fez seus filhos. Recompensá-lo-íamos nós dignamente, ainda que morrêssemos todos os dias por ele? De maneira alguma. Isso redundaria principalmente em nossa utilidade, e apesar disso, infringimos suas leis.
Remígio de Auxerre. Assim, no devedor de 10.000 talentos estão simbolizados aqueles que cometem os maiores crimes e no de 100 tenários, os que cometem os menores. São Jerônimo. Para que isso se compreenda melhor, é preciso explicá-lo com alguns exemplos. Se algum de vós tivesse cometido um adultério, um homicídio ou um sacrilégio, que são crimes horrorosos, estes 10.000 talentos vos serão perdoados, se suplicardes e perdoardes os males menores que outro tenha cometido contra vós. Santo Agostinho. Mas aquele servo ingrato, iníquo, não concedeu o que a ele, que não o merecia, foi concedido. Segue a passagem. E agarrando-o pelo pescoço, pôs a sufocá-lo e a insistir. Paga-me o que me deves. Remígio de Auxerre. Isto é, insistia com energia para que lhe fosse exigido um castigo. Orígenes. Segundo minha opinião, queria sufocá-lo porque havia saído da presença do rei, porque diante do rei não teria sufocado um companheiro de escravidão. São João Crisóstomo. Quando diz que saiu, entende-se que não foi depois de passado muito tempo, mas imediatamente, ressoando ainda em seus ouvidos as palavras do benefício recebido, abusou maliciosamente do perdão que lhe deu seu senhor. O que fez depois se vê pelo que segue. O companheiro, caído a seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Orígenes. Observai a sutileza da Escritura, que nos apresenta o servo que devia muito prostrado aos pés do Senhor, com atitude de adoração, e o que devia 100 denários, lançado, mas sem atitude de adorar e sim de suplicar a seu companheiro de escravidão, dizendo: dá-me um prazo. São João Crisóstomo. Mas o servo ingrato não reverenciou as palavras que o salvaram, porque segue, mas ele não quis ouvi-lo. Santo Agostinho. Ou seja, teve tanta má vontade que quis para ele um suplício. Remígio de Auxerre. Isto é, de tal maneira se acendeu sua cólera que chegou ao ponto de querer ser vingado e lhe mandou ao cárcere até que lhe pagasse a dívida, ou seja, depois de prender seu irmão, exigiu vingança contra ele. São João Crisóstomo. Vede a caridade do Senhor e a crueldade do servo. O primeiro perdoa 10.000 talentos e o segundo não quis perdoar 100 denários. O servo pede a seu senhor e obtém o perdão completo de toda a dívida, ao passo que o servo, seu companheiro de escravidão, suplica apenas um adiamento, mas nem mesmo isso lhe é concedido. Os que não deviam foram movidos à compaixão e por isso se segue. Os companheiros de serviço, vendo o que acontecera, ficaram muito penalizados. Santo Agostinho. Entende-se pelos outros servos a Igreja, que liga a uns e desliga a outros. Remígio de Auxerre. Ou talvez os companheiros de escravidão sejam os anjos, ou os pregadores da Santa Igreja, ou quaisquer fiéis que, ao verem que o irmão seu, que tinha conseguido perdão, não querendo compadecer-se de seu companheiro de escravidão, se entristecem por causa de sua perdição. Segue, e procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Certamente vem, mas não com o corpo, e sim com o coração, contar ao Senhor suas dores e manifestar-lhe, pelo seu estado de alma, as tristezas do coração. Segue. Então o Senhor mandou chamar aquele servo. Chama-o certamente para a sentença de morte e manda-o deixar este mundo, dizendo: ele disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. São João Crisóstomo. E, ao dizer a verdade, não o chamou de servo mau quando devia 10.000 talentos, tampouco o injuriou, mas compadeceu-se dele. Pelo contrário, quando correspondeu com ingratidão, é que lhe disse: servo mau. Isto é o que significam as palavras: não devias também tu ter compaixão do teu companheiro? Remígio de Auxerre. E deve-se saber que não se lê que aquele servo tenha dado ao seu senhor resposta alguma. Nisto se manifesta que cessará toda classe de desculpa no dia do juízo, imediatamente depois desta vida. São João Crisóstomo. E posto que ele não se fez melhor pelo benefício, deixa-lhe a pena para que se corrija, por isso segue.
Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. E não disse simplesmente entregou-o, senão irado, palavra que não empregou quando mandou que fosse vendido. Com efeito, isto não era próprio da ira, mas do amor de correção. Agora, no entanto, esta sentença é de suplício e de punição. Remígio de Auxerre. Então diz que o Senhor fica irado quando se enfurece contra os pecadores. Os atormentadores são os demônios que sempre estão preparados para receber as almas perdidas e para atormentá-los com os castigos da condenação eterna. Mas, porventura, quem tenha sido lançado na condenação eterna poderá encontrar espaço para se corrigir ou porta para sair? Não. A expressão até que significa o infinito, de modo que forma o seguinte sentido: sempre estará pagando, porém jamais pagará completamente, e sempre sofrerá a pena. São João Crisóstomo. Tudo isso nos manifesta que será continuamente, isto é, eternamente castigado e que jamais terá pagado. Mesmo sendo irrevogáveis os dons e as vocações de Deus, no entanto, a malícia fortaleceu-se a tal ponto que parece destruir esta mesma lei. Santo Agostinho. Diz o Senhor: perdoai e sereis perdoados. Eu vos perdoei primeiro, então perdoai vós ao menos depois. Porque, se não perdoardes, voltarei a vos chamar e reclamarei o quanto eu vos tinha perdoado. Cristo, que disse estas palavras, não engana e nem é enganado. Eis como meu Pai celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar do íntimo do seu coração ao seu irmão. Melhor é clamar com a boca e perdoar com o coração do que ser polido com a boca e cruel no coração. Diz o Senhor, do íntimo do seu coração, a fim de que, quando impuserdes uma penitência por caridade, não abandoneis a mansidão de vosso coração. O que há de mais piedoso do que o médico que maneja o instrumento? Maltrata a ferida para curar o homem, porque se a ferida é somente afagada, o homem está perdido. São Jerônimo. Acrescenta o Senhor, do íntimo do seu coração, para que nos afastemos de toda simulação de paz fingida. Por esta comparação do rei e do servo, o Senhor ordena que, como devedor de 10.000 talentos, que conseguiu perdão de toda a sua dívida, suplicando a seu senhor, assim também Pedro deve perdoar a seus conservos, que cometem pecados menores. Orígenes. Quer também ensinar-nos a sermos favoráveis a conceder o perdão àqueles que nos prejudicaram, principalmente se repararem o agravo e suplicarem a nós que os perdoemos. Rábano Mauro. Em sentido alegórico, o servo, que devia 10.000 talentos, é o povo judeu submetido ao decálogo da lei, a quem o Senhor perdoou muitas vezes as dívidas, quando em apuros e fazendo penitência, imploravam por sua misericórdia. Porém, assim que saíam bem de suas aflições, não tinham compaixão com ninguém e exigiam com rigor cruel tudo o que se devia a eles. Não cessavam de maltratar o povo gentio, como se este lhes tivesse submetido. Exigiam-lhe a circuncisão e as cerimônias da lei como se fosse seu dever, e trucidavam cruelmente os profetas e os apóstolos que traziam a eles a palavra da reconciliação. Por esta conduta perversa, o Senhor os entregou nas mãos dos romanos, ou dos espíritos malignos, para que os castigassem com tormentos eternos. São João Crisóstomo. O Senhor abandonou primeiramente a Judéia, por causa da inveja dos judeus. Agora, novamente, permanece nela, porque havia de verificar-se, dentro de pouco tempo, sua paixão. No entanto, ele não sobe, nesse meio tempo, em direção à Judéia, mas aos seus limites. Por isso se diz: quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia. Rábano Mauro. Aqui o evangelista começa a contar o que o Senhor fez na Judéia, o que ensinou e o que padeceu, primeiramente do outro lado do Jordão, ao oriente, depois ao lado ocidental do Jordão, quando veio a Jericó, a Betfage e a Jerusalém. Por isso segue, e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Pseudo Crisóstomo. Como o justo Senhor de todas as coisas, que de tal maneira ama os seus servos que jamais abandona uns pelos outros. Remígio de Auxerre.
Deve-se saber que se chamava Judéia, de um modo geral, todo o país ocupado pelos israelitas, em comparação com outras nações. No entanto, o nome de Judéia se dava especialmente à parte meridional habitada pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim, para distingui-la das outras regiões contidas na mesma província, como Samaria, Galiléia, Decápole e outras. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.